Ia começar por 3 histórias. A primeira história tem a ver com um poeta basco chamado José da Sarrañandia, que registou num livro de memórias que escreveu, Não Sou Daqui, um título, aliás, premonitório, porque ele acabou por fugir da cadeia onde estava quando escreveu o livro, e, portanto, de facto, não era aqui. E ele tem a característica de uma certa ligação à cultura portuguesa, pelo facto de ser, além de escritor e poeta, ser tradutor de Pessoa e de Jorge Sena. E ele pegou tem uma passagem, que é uma citação, sobre os jornalistas, que é colocada num exemplo histórico, que é um levantamento de títulos de jornais num determinado período histórico em que Napoleão, que estava recluso na Ilha de Elba, foge da Ilha de Elba. Que se junta, e portanto ele faz o registro dos títulos de um diário parisiense chamado Moniteur Universal durante aquele mês. 9 de março, o monstro escapou ao seu desterro. 10 de março, o ogre corso desembarcou no Cabo de Jane. 11 de março, o tigre sangrento apareceu na zona de Gap. Para aí dirigem-se os exércitos para terminar com o seu avanço. 12 de março, o monstro chegou à cidade de Grenoble. Podem ver que o título é bastante imparcial do ponto de vista da titulagem. 13 de março, o tirano está agora entre a cidade de Grenoble e Lyon. 18 de março, o usurpador ousou chegar até um lugar a 60 horas de marcha da capital. 19 de março, Bonaparte aproxima-se em passo veloz, mas é impossível que entre em Paris. 20 de março, Napoleão chegará amanhã às muralhas de Paris. 21 de março, o imperador Napoleão está em Paris. 22 de março, ontem, pela tarde, Sua Majestade, o imperador, fez a sua entrada pública no palácio. Nada pode superar este regozijo universal. Bom, não sabemos se o escritor destas amáveis linhas foi condecorado ou fuzilado, mas a verdade é que estamos aqui numa situação limite onde o jornalista não tem liberdade nenhuma, está um pouco dependente do tipo que tem a baioneta que está ao lado dele. E nessas ocasiões, a liberdade do jornalista e muitas vezes a liberdade do artista está a vir transcender nas entrelinhas as coisas, o que visivelmente aqui tinha muito pouca margem. Nós vemos os quadros do Goya, ou vemos outros e vemos que ele retrata a família real e eles parecem uns bons imbecilhos. Portanto, a crítica está na imbecilidade que ele colocou aí e não propriamente na liberdade. Normalmente nós temos a ideia que a liberdade jornalística está ligada à ideia de independência, como jornalista fazendo coisas, notícias, de uma forma independente. E essa ideia, um bocadinho, aqui o José Luís Garcia provavelmente falaria com muito mais propriedade do que eu, está muito ligado ao positivismo, a ideia que é possível nós escrevermos e opinarmos, tirando daí completamente aquilo que somos como pessoas que estão numa sociedade, que têm ideias, que têm valores. Infelizmente, ou felizmente, se calhar mais felizmente, ao contrário da lei de gravidade, em que o canal não pensa, a velocidade que desce, ou a maçã não pensa, as pessoas, do ponto de vista do jornalismo ou do ponto de vista da história, ao facto de escreverem, alguém vai ler e pode fazer diferente. Portanto, o jornalismo não é, desse ponto de vista, a ideia da independência do jornalismo, do meu ponto de vista, é errada, porque o jornalismo não é independente. Mas, tal como nas ciências sociais, ele pode fazer um trabalho, pode ser inteligente e pode ser competente. E inteligente e competente é tentar fazer que os juízos de valor, como diria o Weber, não correspondem aos juízos, dividir juízo de valor de juízo de facto. Cada um de nós faz notícias do ponto de vista dos seus juízos de valor, mas na prática tem que ter um método jornalístico, tem que ver as várias partes, tem que tentar perceber o outro, tem que tentar neutralizar a sua própria opinião, que não significa que não tenha opinião, mas significa que faz o jornalismo a partir de uma opinião de uma forma diferente. Nesse ponto de vista, liberdade para termos várias formas e várias abordagens é pluralidade. Infelizmente, nós vivemos numa situação em que o jornalismo está numa profunda crise. Já falou o Zé Nuno Matos. Nós reparamos, por exemplo, se formos à história do Matoso, vemos com alguma curiosidade que na altura do ultimato inglês, o sétimo Diário de Notícias vendiam mais de 100 mil exemplares. O próprio Povo de Aveiro, que era do Homem Cristo, que era uma espécie de inimigo público à Dona Letra, mas bastante mais insultuoso, vendia 3 mil exemplares numa papelaria no Rossio. Bom, hoje duvido que venda qualquer jornal isso, e a verdade é que temos muito mais licenciados, muito mais alfabetizados. Temos, de facto, uma crise do jornalismo escrito e uma crise em geral do jornalismo. Eu acho que isso pode ver de uma forma
relativamente fácil daquilo que falou o Zé Nuno, que há uma crise deste modelo de negócio, existe uma concentração que impede a pluralidade. Nós temos em Portugal, os grupos jornalísticos controlam grande parte do jornalismo. Nós não temos hoje, como tínhamos em 74, em 75, jornais que nascem da iniciativa de jornalistas. Nós temos a Cofina, temos a Prisa, temos a Empresa, temos a Global Notícias, temos um conjunto de grupos que domina todo o mercado jornalístico e, ao mesmo tempo, temos uma precarização total do trabalho, que já o Zé Nuno tinha colocado, e que dá uma coisa tão interessante que, num inquérito feito em 2009, 97 chefes e editores nos jornais e nos órgãos de comunicação social, 97% dos inquiridos diziam que a precarização do trabalho poderia levar à falta de independência e à pressão sobre os jornalistas. E 67% dizia que cada vez mais as relações eram precárias. Portanto, isso altera. E, simultaneamente, temos uma crise no modelo de negócio. Nós estamos habituados, desde os jornais, que 40 páginas de notícias têm um valor praticamente simbólico. Ora, se nós não as pagamos diretamente, quando são jornais, alguém paga por nós. O que é? A publicidade. Há uma crise da publicidade com a internet, e a internet, embora permita que todos nós possamos comunicar, de alguma forma deu a ideia ainda mais que as notícias eram gratuitas e que não havia ninguém que as produzia, não havia valor naquilo que faz e que fazemos, e as pessoas não as pagam. E se não as pagam, mais uma vez alguém tem que as pagar. E neste momento quem paga essas belas notícias é o chamado jornalismo de influência, que são os grandes grupos económicos. Bom, se eles pagam, querem que a música seja ao seu gosto. Há uma história muito interessante de um jornalista, que é uma biografia de um grande magnate da comunicação social brasileira, que é o Assis Chateaubriand, também conhecido como Chateau, em que ele descreve que uma vez o Chateau fazia umas ofertas de aviões à Força Aérea. Ficava com metade do dinheiro, ainda roubava mais um bocado, mas fazia isso por todo o Brasil. E ele tinha uma característica, ele estava em permanente polémica, quando os bancos não lhe emprestavam dinheiro, ele insultava os bancos. Entretanto, estava a insultar uma família porque havia um senhor que tinha roubado a amante. Então insultava a família. Ele chegou à entrega de aviões e chegou às entregas dos aviões e apareceu-lhe um tipo fardado e disse: sabe quem eu sou? Não sei. Sou o irmão daquele tipo que você chama viado, não sei o que, e dou-lhe um morro. O Assis Chateaubriand caiu, tirou o revólver, disparou e acertou num bispo, num ministro e, de raspão, acertou no tipo que lhe deu o estalo. Não lhe aconteceu nada. Quer dizer que a propriedade e a influência dos órgãos de comunicação social têm uma importância do ponto de vista da imputabilidade das pessoas. E se nós achamos que isto é um exemplo longínquo, recordemos as loas que a imprensa em geral tecia ao Dr. Ricardo Salgado antes dele cair nas malhas da justiça. Não havia jornal que não dissesse que ele era um grande banqueiro. Provavelmente não diriam, até alguns jornalistas do sexo masculino podiam dizer que queriam ter um filho deles. Nas vésperas do aumento de capital, houve comentadores que afirmaram que punham lá o dinheirinho todo deles para o aumento de capital. E depois viu-se o resultado dessa história. Isto é, a influência tem importância, altera. Vamos dizer que isto da influência e isso nas redações não importa, isto é, o Balsemão deixa a redação e diz: agora faz esta breve, estagiário. Não, isso não é assim. Isto não é preciso um mecanismo do Banco Central para funcionar. O que acontece é que nós próprios jornalistas já incorporámos a voz do dono de alguma forma, ajudados certamente pela precarização do trabalho, etc. Mas também temos muitas vezes as formas de pensar. Achamos que existem empreendedores, que já não existem trabalhadores, mas existem colaboradores, que estamos todos do mesmo lado, mesmo os tipos que subiram o dinheiro com a crise e os outros que pagaram os impostos e pagaram a crise e pagaram os resgates dos bancos. Quer dizer, este mecanismo de controle está relativamente internalizado. Há um livro muito interessante do Owen Jones, britânico, sobre a demonização da classe operária, e em que ele diz que isto na prática, não tem a ver apenas com aquilo que estamos a dizer, com não haver jornalistas oriundos da classe operária, porque rapidamente, se houvesse, eram assimilados ao grupo em geral que escreve. Mas é pelo facto da classe operária e os outros interesses sociais terem-se tornado invisíveis, não terem capacidade, os vários grupos sociais, de fazerem o seu jornal nas regras do jornalismo ou o seu site da internet.
E, de alguma forma, a Thatcher resumia isto como uma necessidade de criar um determinado consenso social, dizendo que o problema não era, disse uma vez numa passagem, não era as pessoas serem da classe operária, era as pessoas terem consciência que são da classe operária. E para essa ausência de consciência, a ausência de jornalismo é muito importante. E para vos dar uma história final e não ficar apenas pela questão do humano, não há aqui nenhum mecanismo de controle, há uma genial passagem do Evelyn Waugh no Enviado Especial, no livro dele, sobre os jornalistas, que é um jornalista daqueles grandes repórteres, muito considerado, alguns no deserto de Aram, ou coisa assim, que é chamado para fazer uma guerra nos Balcãs. E ele adormece no comboio, e tal como vocês recordam, os Balcãs, aquilo é tudo muito pegado, e em vez de sair de um sítio onde havia uma guerra, sai da capital seguinte. E então começa, já que lá está, começa a dizer que existe uma guerra. O jornal publica, todos os outros jornais mandam correspondentes, eles não veem muita guerra. Mas ele continua a dar aquilo com tanta insistência e com tanto sucesso que eles passam a dizer que existe uma guerra. Rapidamente as bolsas caem e existe mesmo uma guerra. Pois, mesmo o mau jornalismo causa maus reais.